Triangulação do Círculo. O número deste podcast? 17º. 17º. Olá. Parece que já cá estamos todos. Muito bem-vindos ao 17º podcast da Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Spencer Donner, sou eu o instigador de Serviço 2 e estou a falar-vos de Faro. Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e hoje estou-vos a falar do Botequim. Botequim? Onde é que isso é? É aqui na margem sul. Hoje estamos todos na margem sul, querido. Graças a Deus, não é? É verdade, eu sou Miguel Agramonte e, curiosamente, hoje também estou a falar-vos de Faro. Já estava na altura, temos que fazer um live. A bem da nação. Miguel, sabemos que tu tens qualquer coisa para nos mostrar, certo? É verdade, isto eu fico sempre bastante chocado. Chocado ou não tem necessariamente que ser chocado. Eu posso ficar um bocado mais surpreendido. Desta feita foram as declarações de António Costa, passadas pela RTP3, na manhã de segunda-feira. Ora, vamos ouvir. Nós temos que sair, obviamente, com um compromisso. Isso, porventura, implicará reduzir relativamente àquilo que era a proposta inicial, certo? Agora, não podemos reduzir mais do que aquilo que é a necessária ambição e a necessária capacidade de responder a uma crise desta dimensão. Quando as previsões da OCDE apontam para um aumento de 5 milhões de desempregados em toda a Europa, é incompreensível a dificuldade das lideranças europeias chegarem a um acordo rápido. Isto é uma situação de tal forma aflitiva que é difícil compreender a resistência a que haja um acordo. Daniel, o que é que achas? O pouco que tenho a dizer é que o Costa parecia desesperado e parecia mendigar fundos europeus. O homem não estava de boa cara. E tu, Miguel, o que é que achas do assunto? Isto foi segunda-feira, isto ainda havia aqui. São 3 fases de reportagem, eles fizeram a edição. E isto demonstra bem, o Daniel chamou-lhe desespero, mas demonstra bem a realidade. Acho que ele foi assertivo em série de coisas que disse e basicamente é isso. Eu cá, para mim, parece-me que o Costa começou o ano 2020 como toda a gente, a sorrir muito e convencido que isto ia ser tudo muito bom. E que lá para maio ia ter um superávit excelente e uma caminhada até às presidenciais e depois das presidenciais, eventualmente por outras reeleições e o apogeu económico todo também. Mas não, correu-lhe tudo mal. E Costa está desesperado por boas notícias e está desesperado por que os europeus abram os cordões à bolsa. Isso notou-se demasiado, ele pareceu muito apostado nisso, mas realmente não há outra maneira agora. Provavelmente isto tem que ser, não é? Ao máximo, toda a gente começou o ano felicíssimo. A começar pelo Trump. A pandemia veio trocar as voltas a muita gente. Pois, exatamente, trocou. Eu não estou a dizer que a culpa é dele, naturalmente, longe de mim. O que eu estou a dizer é que as voltas foram-lhe trocadas. Como eu digo, ele estaria à espera de um ano económico e financeiro excelente. E não vai ser uma desgraça. Eu acho que as pessoas ainda não se perceberam bem o drama que está à nossa... As pessoas estão anestesiadas. Ainda está tudo muito anestesiado. Nós estamos preocupados com as máscaras. A título de exemplo, vou aqui revelar uma conversa que tive ontem após o jantar, num restaurante, aqui em baixo, onde eu perguntei ao senhor, o dono, como é que estava a correr o negócio. E ele disse, olha, para ter uma ideia, ontem servimos 7 refeições, 7 jantares. O ano passado, nesta data, servimos 120. É multiplicar esta diferença de 100, vá lá, para arredondar as contas, 100 jantares a menos por dia. 235% de subida de desemprego nos termos atuais e quando chegar outubro, novembro vai ser um colapso social na região. Mas isso é outra questão que depois um dia falaremos. Mas há outro áudio, não há? Há outro áudio, sim senhor. Vamos ouvir. Daniel, o que é que tens a dizer sobre este áudio? Gostei muito, adorei, também queria, não posso porque olha, não dá. A gravação ficou um bocado estranha. Isto são as ondas, as águas de 27 graus aqui do sul Eu do país. percebi que eram as águas, sim. Eu gosto muito de água, por isso gosto muito, também queria, não posso, estou a trabalhar, olha, um bem-aja. Eu pensei que era o sumário dos melhores discursos de Cavaco Silva, francamente. Ai, que mazinha. E ficam por aqui. Foi uma praia famosa aqui. Justamente em que concelho? No concelho em que nasceu Cavaco Silva. Se for a praia que eu estou a pensar, certo? Praia do Trafal. Mas eu sou uma pessoa de boas famílias, pelo amor de Deus. Eu vou para O Trafal a está praia. carregado de famílias. Pronto. Está carregado de famílias. Eu disse a praia, não disse as dunas, não seja ordinário. Vamos recentrar o nosso podcast político e vamos então à parte que toda a gente espera, que é a Gazeta dos Dias Úteis. O que é que houve de útil nestes dias? É muita coisa. A Gazeta dos Dias Úteis. Segunda foi quando Greta Thunberg venceu a primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de 1 milhão de euros. Já entregou 100 mil euros à campanha SOS Amazónia. Apesar de relegar para segundo plano pela Covid-19, o mega problema das alterações climáticas continua aqui. Na terça, às 4h30 da madrugada, ao quinto dia de uma das mais longas cimeiras europeias da história, o Conselho Europeu aprovou um acordo económico de 1,82 bilhões de euros para promover a retoma da economia após a crise da Covid-19.
Inclui termos como subvenções, empréstimos e Estado de Direito. Quarta, ficámos a saber que o editor-chefe do site de notícias com maior audiência na Hungria foi demitido um mês após ter alertado sobre a interferência política na agência de notícias, continuando assim a política europeia de direitos, dinheiros à parte. Quinta, aceitando a proposta do PSD, o PS juntou-se àquele partido e aprovou o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Sócrates, aparentemente surpreso, declarou que nem Costa nem Rio são grandes oradores. Sexta, ao contrário do que vinha sendo anunciado por vários órgãos de comunicação social britânicos, o governo de Boris optou por manter Portugal na lista de países com quarentena obrigatória. Santos Silva ficou #chateado por não entender a lógica sanitária, como se tal fizesse parte deste tipo de decisões. Acho o máximo, tenho montes de pontos para dar. Daniel, hoje consegues dar mais do que 0 a alguém? Diz-me lá. Consigo. A votação do Daniel vai para... Então, esta semana realmente está tudo interligado umas coisas com as outras. A Greta e o prémio. Pronto, posso dar 4, porque há as alterações climáticas, mas fico a pensar, não havia mais ninguém para dar um prémio? Tanta gente envolvida na luta contra as alterações climáticas e a Greta. Pronto, está bem. Tu que não fosses protestar. Tem que ser a Greta. Opá, pronto, ok. O nosso auditório não sabe, mas o Daniel passa o dia nas redes a falar mal da Greta. O acordo na Europa é porque pronto, é o que é e é péssimo. Aquela história na Hungria, vou dar 0 e a União Europeia continua a não fazer nada, mas pronto, é como estava a dizer o Miguel, de direitos, dinheiros à parte. O PSD e o PS, pelos vistos, há casamento. Ninguém foi convidado para a boda, mas parece já haver. Vou dar 0. Ele dizia que estava generoso. Porque dei 4 à Greta e dei 1 para o acordo europeu. O Reino Unido manter Portugal excluído é mais do mesmo, é 0. Na minha opinião, não é baseado em fatos científicos, é apenas políticos. Eu gosto da Greta, ela é simpática. Ela é filha de uma cantora da Eurovisão e qualquer bicha gosta disso. Portanto, leva 6 pontos. 6 pontos, vá lá. O Daniel nunca dá isto como é suposto ser. Daniel, tens de dizer as coisas como se fosse na Eurovisão. Terça-feira, 1,2 bilhões de euros. Nós ainda vamos ver como é que isto é, não é? Nós ainda vamos... Aliás, isto é um dos temas que nós temos hoje para falar, o Conselho Europeu e a chuva de milhões para aqui e para acolá. Vamos ver como é que isto sai. Sinceramente, a pontuação, isto era um daqueles prognósticos só depois do jogo, porque a pontuação só pode ser dada depois da gente ver como é que isto vai ser distribuído, quem leva o quê e para que será feito. Porque se for para mais do mesmo, não valia a pena sequer dar ponto. Eu vou dar 4, pelo menos houve acordo. Hoje em dia, na União Europeia, nas instituições europeias, já haver acordo já é qualquer coisa de incrível. Os debates quinzenais, já vamos aos debates quinzenais, também é o segundo tema de hoje no nosso podcast, desvendando já o que é que nós vamos falar. Eu tenho falado aqui da quantidade de tiros nos pés que António Costa tem dado. Para mim isto foi mais outro. Desnecessário e perfeitamente evitável. Dou-lhe 0. Eu hoje vou dar 0. Depois o governo britânico e a lista que Portugal, uma vez mais, não faz parte. Se não fosse o desastroso que isto é, isto já seria até cómico, porque não se consegue perceber, não se consegue descortinar, não se consegue alcançar as razões que levam o governo britânico a colocar-nos outra vez nesta lista. Nós não quereremos facilmente cair nas teorias das cabalas das conspirações, mas o que é facto é uma incapacidade generalizada no país de perceber o que é que se passa com os britânicos. Mas quem leva realmente 0 aqui até não são os britânicos, porque eles lá terão os seus critérios políticos ou económicos, ou o que quer que seja, lá terão os seus critérios. Quem leva verdadeiramente 0 é quem se atravessou ao comprido durante as últimas semanas e garantiu que isto ia ser alterado. Lembremos, por exemplo, do presidente Marcelo quando garantiu que ia receber o embaixador do Reino Unido para tratar deste assunto. Uma vez mais, Marcelo pôs-se em bicos de pés e nada conseguiu. Portanto, 0 para este assunto. Posto isto, vamos então passar aos temas principais que temos para debater hoje, que, como eu disse, era o Conselho Europeu e a decisão da chuva de milhões e o final dos debates quinzenais. Começando aqui pelos bilhões que nós vamos receber, salvo erro, corrijam-me se eu estou errado, do Conselho Europeu saiu que vamos receber cerca de 45 mil milhões de euros. Mais, não é? São 57,1 ou 0,2 no total. Era 45 mais uma verba de qualquer coisa que eu não me lembro. Exatamente. Portanto, bastante dinheiro. Muito dinheiro mesmo e teremos um prazo de execução de alguns anos em que isto vai ser atribuído em termos de puramente concessões ou então empréstimos. Costa bateu-se muito por isto, até foi visitar Budapeste, como nós debatemos no último podcast. Conclusões fazem do que aconteceu? Daniel. Eu nem sei bem se isto é para rir ou é para chorar. Que palhaçada foi aquela? É que estamos a entrar numa crise sem precedentes e estão dias a fio a negociar e a expor o circo que é o Conselho Europeu. E eu volto a perguntar que palhaçada foi aquela? Com twitters, com declarações inflamadas, enfim. Foi um bocadinho um circo, mas isso são outras questões. Pelo menos tivemos boas notícias
existe um caminho para a mutualização da dívida criada com esta pandemia, por isso é um caminho numa maior integração política, acho eu, mas vamos ver onde é que isso vai parar. E a válvula de bloqueio da minoria não vai pôr em causa essa mutualização? Penso que existe realmente um caminho a seguir, mas este projeto como está, como foi aprovado na terça-feira, é um bocado, isto está assim, vamos ver depois como é que corre. Ninguém explica como é que vamos pagar a parte da emissão que é em dívida, ninguém explica como é, por isso a fatura vai ser para daqui a uns anos, mas vai ter que ser paga, e eu não estou a ver os 4 países liderados pela Holanda a aceitarem um imposto europeu sobre seja o que for. Mas pronto, ainda vamos estar aqui para debater este assunto. As boas notícias foram só essas, porque de resto é tudo muito a mau. Primeiro, o bloco franco-alemão perdeu e vimos que realmente a Comissão não tem, nem o Conselho tem uma visão estratégica da Europa e ficaram todos reféns daqueles países que viram as suas exigências validadas por este acordo. E ainda voltando só aqui à questão do dinheiro. O dinheiro vem, mas não vai ser a salvação, porque o dinheiro, como estavas a falar, Max, primeiro tem uma barreira política, que todos os projetos têm que ser enviados para a Comissão e para o Conselho Europeu para serem aprovados. Por isso vamos ter que ter, vai ser uma autêntica palhaçada quando nós quisermos fazer um novo aeroporto ou um novo TGV ou um novo porto. E temos que salientar que este dinheiro, todo ele tem regras muito específicas. Não pode ser usado para benefícios fiscais, não pode ser usado para prestações sociais, nem qualquer ferramenta de apoio à população. Por isso, este dinheiro não vai diretamente para o bolso de nenhum português. Vai ser usado para construir a longo prazo as tais obras faraónicas que todos gostam de anunciar em Portugal. Keynes, estamos de volta aos investimentos públicos, não é? E Miguel, o que é que tu achas? Olha, deixa-me só reforçar aí algumas opiniões do Daniel. A primeira realmente foi aquela aparição desnecessária e aquele número muito triste entre vários líderes europeus que se querem, no mínimo, politicamente frugais. Não havia necessidade de estarem a demonstrar a parte suja mais mesquinha, pé de chinelo, que acontece na Europa. Víamos depois o Orbán a tratar o outro pelo tipo da Holanda. Lá está, isto depois só serve para descredibilizar a qualidade dos políticos, se calhar a falta dela, se calhar serve para demonstrar precisamente a falta de qualidade dos políticos. Portanto, aquilo foi deprimente. O político, desculpa interromper-te, o site político disse que o desentendimento dentro do Conselho entre Orbán e Mark Rutte foi a roçar a selvageria e a falta de educação, portanto, deve ter sido giro de ver. Eu queria, eu pagava bilhete. É verdade, eu adorava ter visto. Aliás, deve ter sido que o Costa foi fazer a Budapeste, foi instigar o Orbán a ser o mal da fita. Mas isto não é um bem parado. Uma vez mais, nós estamos realmente com uma crise política por causa da inexistência de políticos com visão, de políticos com estratégia. E isso reflete-se em tudo o resto. E chegamos aqui. E vamos ver agora para onde nos conseguem levar daqui para a frente. Depois houve realmente os países frugais, ou forretas. Forretas é muito mais giro que frugais. Frugal tem assim uma coisa de sumo, tem uma coisa de sumo. Exato. São países que ganham, como se sabe, nomeadamente a Holanda, pelo facto de ter uma série de empresas lá sediadas por ser um paraíso fiscal. São países que foram ajudados muitíssimos quando houve necessidade, depois da Segunda Grande Guerra, com o Plano Marshall. E agora é isto que se vê. Dizem, bom, mas eles não estão dispostos a pagar, como o Daniel também referiu, a pagar o imposto, a perder de vista por questões de solidariedade. Mas então, se a Europa ou se a União Europeia não é solidariedade, é o quê? Portanto, voltamos à questão, precisamente, do federalismo, que eu defendo há muito. Portanto, para mim, a Europa já devia ter dado um passo à frente para uma integração muito maior, nomeadamente para uma federação, mas nós não temos políticos, uma vez mais, com essa capacidade. E, se calhar, não temos povos com esse desejo. Isto expôs também, claramente, a fraqueza da Alemanha e de Angela Merkel. Aquele eixo franco-alemão, vemos também como faz falta aqui o Reino Unido para contrabalançar, mas não este Reino Unido também com Boris, etc. Portanto, está tudo desequilibrado e isto é realmente o resultado de toda esta desintegração europeia que temos vindo a assistir. E o que assistimos foi vários países fundadores, as principais economias, porque era a Alemanha, era a França, era a Itália, a puxar para um lado, e depois países que chegaram a posteriori e com economias menores a fazerem o que muito bem lhes apetecia e a editarem as regras. Portanto, se calhar até poderá estar na altura certa de se fundar uma coisa ao lado, uma federação, e dizer quem quiser pode vir agora. Não sei, eu acho que isto tem que haver realmente aqui uma separação de áreas. Mas e tu não achas que o controle, já agora, já que entraste por essa linha, tu não achas que o controle de projetos por parte da Comissão Europeia não é já de si um elemento federativo? Ou seja, numa federação haveria um poder, em termos de lógica de Estado, chamemos-lhe assim, entre aspas, haveria um poder superior que controlaria a racionalidade dos investimentos. E teoricamente é isso que vai acontecer neste acordo. A Comissão Europeia vai ter um poder, perdoem-me o inglês, de oversight nos projetos todos apresentados.
Para sorte nossa, ao contrário daquilo que o Daniel deu a entender. Mas já lá vou. Efetivamente assim poderia ser, mas há aqui lacuna democrática. Eles não são eleitos e numa federação seriam. Eles de facto não são eleitos, mas são aprovados pelo Parlamento Europeu, que é diretamente eleito, não é? Sim, mas há aqui trabalho a ser feito para haver uma federação com pés e cabeça. Relativamente a esse controle que tu referiste, eu digo ainda bem que assim é. Porque senão correríamos o risco de cair na macacada que foram os fundos europeus, por exemplo, nos anos 90. Nos anos 90 e outros tantos. Desbaratou-se o dinheiro todo, muita gente encheu os bolsos e nada aconteceu. Se realmente houver uma União Europeia com um olhar mais crítico, mais atento, ver o que é que está a ser feito, isso é triste de se dizer. Ou seja, é dizer que Portugal necessita de ter polícia aqui a ver se nos estamos a portar bem. Agora, a interpretação do polícia é que também me deixa preocupado, porque eles podem dizer, não senhor, isto não é... Mas mudemos a perspectiva e deixemos de nos ver apenas entre nós e eles, nós Portugal e eles. Mudemos a perspectiva. Imaginemos uma sociedade nórdica extremamente politizada e com bom conhecimento das questões europeias e sociais e culturais que andam por aí a acontecer nesta Europa, que diz, eu não quero pagar aquilo que se está a passar na Hungria. A vossa lógica muda? É porque basicamente este dinheiro vai financiar alguns governos duvidosos, certo? Aí entramos na questão dos direitos, dinheiros à parte. Para todos os efeitos, isto foi uma questão que também agitou muito a opinião pública na Europa. A imprensa tem agitado a questão rássica, a questão sul, norte, este, oeste, mas às vezes não é só isso, ou pelo menos não parece só isso, porque se lermos a imprensa destes países, são lançadas questões, é verdade, muitas vezes profundamente étnicas, mas também às vezes profundamente políticas e de critério de oportunidade, o que é financiar determinados governos que vão ter acesso a infraestruturas e estruturas de investimento que apenas provavelmente vão perpetuar o seu poder, ou contribuir para perpetuar o seu poder, sobretudo se não forem democracias perfeitas. A democracia perfeita é um conceito demasiado abstrato. Sim, mas naturalmente que a democracia sueca não é o mesmo que a democracia polaca ou a húngara. Não, felizmente para os suecos. Agora, o que eu acho é que muitas vezes isso serviu como uma desculpa para dizer não nos apetece dar o dinheiro ou não nos apetece estar aqui a financiar aqueles países e, portanto, apresentaram ali uma desculpa. Porque eu acho que isto é, uma vez mais, a real política. Não estão preocupados se o Orbán se é ditador, se é maior ou menor grau. Acho que isso é uma desculpa para ocultar o verdadeiro motivo para não estarem dispostos à dita solidariedade. Daniel, alguma coisa? Temos que realmente, por mais que nos custe, ceder à real política e o dinheiro tem que ir. Porque se um não recebe, era quase que tivessem com um pé fora. E mais cedo ou mais tarde iriam a sair. E agora é perceber que numa crise como esta, outra saída de um país a leste poderia ter um efeito de dominó muito grande a nível geopolítico e a nível geoestratégico. Por isso... Eu nem iria por aí. Eu acho que a real política é, se eles não recebessem o dinheiro, eles bloqueariam o acordo. Ponto. Pronto, exato. Ou seja, não havia dinheiro para ninguém. Das duas uma. Ou se esquecem os direitos que não estão a ser garantidos, para dizer o mínimo, em determinadas ditas democracias, ou então... Mas a União Europeia não tem poder para suspender o veto ou... Não, porque há o jogo, é o famoso jogo... Ter poder tem, mas implica sempre uma decisão unânime dos membros do Conselho Europeu, excluindo o país visado. Era o que eu estava a dizer. E como depois, neste momento, tens dois Estados, o outro é a Polónia, estão ali de amores um pelo outro, a Polónia depois quebra a necessária unanimidade para se fazer isso. Portanto, a Polónia diz, não senhor, eu não concordo. E, portanto, a unanimidade menos um, não é? Menos o Estado que está a ser penalizado, por assim dizer. E quando é o caso da Hungria, a Polónia bloqueia. Quando é o caso da Polónia, a Hungria bloqueia. E, portanto, não há possibilidade. Entramos aqui num deadlock. Deixa-me fazer-vos uma última pergunta que puxa já ao comentário que eu faria acerca deste assunto. Vocês acham que isto tem alguma consequência no populismo europeu? Ou por outra, quais serão as consequências disto no avanço dos partidos populistas europeus? Vêm alguma possibilidade ou não? Mas isso é o populismo europeu. Quando, olha, o tipo holandês faz as declarações que faz, é por populismo. Não, mas recentrando a minha questão, é este quadro de apoio e aquelas condições que traz consigo, será que isto vai ser uma alavanca para os populistas europeus ou não? Independentemente do que acontecer, haja dinheiro, não haja dinheiro, o populismo vai crescer. O povo está descontente com dinheiro ou sem dinheiro. Há de haver sempre uma desculpa qualquer, há de haver sempre um motivo qualquer, há de haver sempre uma estratégia qualquer para o populismo crescer. Se me permitires, eu recentro a questão e com isso faço o meu comentário. A mim parece-me que nós, de mansinho, com esta história dos bloqueios que nós temos, vai haver agora naturalmente uma transferência de um certo poder de síntese daquilo que é o investimento para uma entidade superior ao Estado, pelo menos em nível hierárquico, entre aspas, externa ao Estado, ao nosso Estado. Vai ser transferido para o
os estrangeiros, basicamente, uma linguagem populista, vai ser transferido para os estrangeiros o controle daquilo que são lógicas de investimento social e económico nos países. Isto é relativamente novo, porque ainda que houvesse uma certa coordenação de investimentos regionais e coisas assim do género, aqueles programas históricos que nós temos nos anos 90, nos anos 2000, os FEDERs e os planos Juncker e não sei o que mais, é a primeira vez que, de facto, os investimentos passam a funcionar na mesma lógica fiscal. Ou seja, nós fazemos o orçamento de Estado, nós fazemos aquelas coisas todas e mandamos para ter o visto prévio de Bruxelas. A partir de agora, há aqui um salto qualitativo que não é a federação que nós estávamos a falar, mas há um novo nível de controlo. E a minha questão é pensar se, sim, é verdade, este dinheiro é totalmente necessário e não havia outra maneira de dar a volta ao assunto. Mas eu pergunto se não vai alimentar o populismo no sentido em que vai ser fácil, pura e simplesmente, transferir para o estrangeiro e para os outros a culpa daquilo que correr mal nestes investimentos. Percebem? Aliás, veja o que é que foi a política do Brexit. Quem defendeu o Brexit? Quais eram os argumentos do pessoal do Brexit? Era precisamente que o Reino Unido tinha deixado de ter poder de decisão sobre as suas próprias políticas e que eram os estrangeiros que mandavam no Reino Unido. Portanto, e é claramente uma estratégia populista. Desculpa interromper-te. A negociação que resultou do Conselho Europeu, basicamente, é que quem paga manda. Exato, é isso mesmo. Quem paga manda. E nós sabemos na história europeia que quando nós impomos a lógica do quem paga manda, o plano que se segue a seguir é justamente o aproveitamento dos extremistas e dos populistas desse ponto. Extremizando o exemplo, vamos à paz de Versailles e à utilização que os nazis fizeram disso para crescerem. Naturalmente não é a mesma coisa. Mas o que eu estou a dizer é que a lógica é muito parecida, que é quem paga manda e quem paga impõe e quem paga tem a última decisão. E para os populistas é muito fácil ignorar o facto que o dinheiro não é nosso, ou que não será apenas e só nosso, porque essa é a parte complexa da explicação. E que, portanto, numa lógica de partilha de responsabilidades e direitos como é a União Europeia, fará todo o sentido haver um nível de controle dos investimentos. Mas para os populistas isso não vai ser assim. Isso vai, penso eu, explorar a lógica do quem paga manda e, portanto, dizer que os outros são maus. Não sei se me seguem no que eu estou a dizer, mas é um bocado esta a minha impressão sobre o assunto. Perfeitamente. Para não nos alongarmos nisto, podemos ir para um outro populismo, se calhar populismo, que é o nosso segundo e último tema de hoje, que é o final dos debates quinzenais no Parlamento português, entenda-se. Eu sei que podes falar do Iniciativa Liberal. Não me provoques. Como é sabido, o PSD e o PS puseram-se de acordo naquilo que pode ser um afloramento de muitos acordos que se seguirão, mas puseram-se de acordo para este pequeno ponto que foi acabar com os debates quinzenais, porque Rui Rio, que deve ser o único líder da oposição na Europa a achar que trazer o governo ao Parlamento para prestar contas é uma coisa exagerada, é contra os debates quinzenais. O que é que vocês têm a dizer sobre o assunto? E ele depois dizia que hoje eu sou da oposição, mas amanhã serei Primeiro-Ministro e, portanto, também não gostaria de ter que ir ao Parlamento todos os 15 dias. É verdade, é isto que nós temos. É isto que nós temos. Isso foi o que ele disse, em vez de estar a trabalhar. E isso, em vez de estar a trabalhar, foi lembrar depois do Cavaco, deixem-me trabalhar. Portanto, isto acaba por estar tudo aqui de alguma forma interligado. Exatamente. Populismo antipoder. Eu achei curioso Sócrates dizer que os dois líderes dos principais partidos não têm dotes oratórios por aí além. O escrutínio do governo é feito naturalmente na Assembleia da República. Dizia-me um amigo meu, no final dos debates parlamentares, ou o início da ditadura. E, efetivamente, deixa de haver aqui um acompanhamento por parte da Assembleia da República, que quem efetivamente deve escrutinar as ações do Executivo, poderão ouvir um ministro. O pessoal diz que não há necessidade de ir ao Primeiro-Ministro, porque poderá ir um ministro, não existirão menos debates. O que é certo é que há um papel que a Assembleia da República passou a ter quando estes debates começaram a ser feitos, julgo eu, precisamente por Sócrates, julgo que foi Sócrates que implementou estes debates quinzenais. Corrijam-me se estiver errado. Por acaso não tenho a certeza, mas enfim, é relativamente recente, sim. Eu penso que sim. Foi o engenheiro Socas. E, portanto, foi interessante ver também como as coisas mudaram. A Assembleia da República deixou de ser uma instituição assim um bocado longínqua, que as pessoas geralmente viam na televisão quando havia manifestações, para estar mais no centro do debate político, para ganhar um outro poder. E agora, necessariamente, o perde. Perde não institucionalmente, mas perde não facilitando a passagem para a opinião pública, para as televisões, por exemplo, para os órgãos de comunicação nacional, precisamente esses debates e esses esclarecimentos pedidos ao Primeiro-Ministro. Que o Rui Rio parece o Cavalo 2.0, só lhe falta o glamour que o Cavaco tem, que é pouco, por isso imagina. Eu acho que é engraçado ver tanto barulho e ninguém assume que este modelo de debate 15 em 15 dias pouco tem contribuído para elevar o debate político. Muitas vezes até vemos a achincalhar o debate político. O Parlamento tem sido palco muitas vezes, e especialmente nos últimos anos, com uma nova forma de fazer política, de trazer o café para dentro da Assembleia.
Assembleia. Mas concordo que o Parlamento assume um papel importantíssimo para fiscalizar o governo e que agora os próprios deputados demitiram-se de fazer essa fiscalização. Acho que é uma coisa nunca vista em nenhum Parlamento Europeu. Digno de seu nome. Digno de seu nome. Isto serve de tempo de antena, que serve também para os pequenos partidos fazerem a sua propaganda política. E é aqui que entra o casamento entre o PSD e o PS, que já é mais do que óbvio. Todos querem disfarçar, mas aquilo já foi tudo para a cama. E agora vê-se mesmo que foram todos. Da minha parte, parece que a maioria quer neutralizar os partidos mais pequenos. Era já um processo que estava a acontecer ao longo destes anos. Cada eleição que passava, o PSD e o PS perdiam votos em comparação com outras eleições. E isto é uma forma de neutralizar estas ameaças, porque uma coisa que nós vimos, que é a pandemia, expôs muitas das fragilidades dos países e acho que vai acelerar o fim dos partidos bipolares, que é sempre PSD ou PS, PSD ou PS. E vamos ver nesta década, se calhar, governos que não englobem PS nem PSD, porque a crise ainda está no começo, o pior ainda está para vir e por isso ainda vamos ver um acelerar de outras forças políticas. É tudo uma palhaçada e é um bocadinho vergonhoso ver os deputados e o PSD na pessoa do Rio e o PS na pessoa de António Costa de vir, eu não tenho tempo para nada disto, então, mas tenho mais que fazer, tenho que ir beber umas bejecas ou fazer trabalhos de contabilidade. Isso também é populismo. O que estás a dizer? Pois é, populismo, mas é o que é. Temos dentro de nós um bocadinho de populistas. Este tipo de ataque à democracia tem que ser combatido de todas as formas políticas, seja da mais baixa à mais elevada. Estas pessoas não merecem um cargo político que exercem, nem ser primeiro-ministro, nem ser deputado. Mas se eu fizesse um comentário que me fez recordar aqueles comentários que eu sei por fazer lá atrás, da qualidade dos políticos. Voltamos à mesma questão. Voltando à questão do Sócrates, que era políticos com capacidade oratória, nós não temos ali uma defesa como deve ser, um debate elevado. Realmente temos um triste espetáculo de, como bem disseste, achincalhamento, um bocado versão portuguesa daquilo que se passou nas negociações do Conselho Europeu. Esta coisa reles, esta coisa da baixa política, parece-me ser transversal a toda a Europa. Isto é bom. E só para não falar noutros países, mas isto realmente é preocupante, esta falta de nós conseguirmos olhar para o horizonte e nós, vários países, olhar para o horizonte e não conseguimos cortinar um político que, digamos, um ou dois ou três, enfim, necessitaríamos de vários, pelo menos um por partido, e dizermos, não, sim senhor, aquele é efetivamente um bom líder. E passarmos a votar, que era isso que deveria acontecer, pela positiva, vou votar porque eu quero que aquele seja o líder do governo que sai das próximas eleições, e não votar pela negativa, que é o que tem vindo a acontecer desde Cavaco. Andamos a votar pelo menos mal. Os populistas conseguem ter sempre esta vitória que é ganhar nos dois campos. Se por um lado tudo ficasse igual, eles poderiam continuar a dizer que o Parlamento não serve para nada, que aquilo só serve para isto, só serve para aquilo outro, eles só vão lá falar e ninguém decide absolutamente nada. Se tirar a voz do Parlamento, os populistas dirão que lhes estão a tentar tirar a voz do que eles querem dizer e que, portanto, isto é tudo uma cabala, isto é tudo aquilo e que tudo é montado para os impedir de terem progressão no seu poder e tudo mais que nós conseguimos imaginar. Portanto, os populistas ganham sempre de um lado e do outro. Se tu fores para uma conversa de tasca ou de café, como o Daniel disse, eles estão lá para dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Pronto, mas a função dos estadistas e sobretudo de gente que devia ter craveira algo mais complexa do que a que parece estar a mostrar nos últimos tempos, deveria ser a de antecipar que os tempos são de profunda crítica das instituições democráticas e vão continuar a ser cada vez mais, à medida que a crise cavar fundo. E, portanto, não se percebe, não se compreende que o Primeiro-Ministro, cozinhando, e já disse este cozinhando é um bocado populista, mas cozinhando com o líder da oposição, insisto, deve ser o único líder da oposição que não quer um primeiro-ministro no Parlamento para explicar o que é que anda a fazer em toda a Europa. Cozinhando com o líder da oposição, reduzir a exposição do governo ao Parlamento é realmente dar palha ao fogo dos populistas e dos extremistas que hão de ganhar cada vez mais à custa destas coisas. Porquê? Porque isto passa muito bem nas redes sociais e, sinceramente, não há como não explicar. Como é que nós explicamos qual é a razão que está por trás disto? A razão é o quê? Deixem-nos trabalhar? O que é isto? O que foi isto? Isto foi feito por quem? Quem é que decidiu isto e por que razão? É que o problema das pessoas que decidiram isto é que elas não conseguem dar uma razão que seja defensável. Não há uma razão defensável para isto. Não há. Dir-se, o modelo não funciona. Mas se o modelo não funciona, por simplesmente acaba-se com ele, não se apresentando mais nada para o substituir. Não percebo, sinceramente, e portanto fico assim meio espantado com os tiros nos pés que os nossos postos defensores do regime da Terceira República deviam não dar e que estão a dar todos os dias. Self-destruct sequence will initiate in 60 seconds. All personnel, please exit immediately.
Viram as sondagens que saíram, julgo que foi na sexta-feira, em que estavam os portugueses qual seria o partido que melhor oposição ou melhor oposição faria ao governo atual e viram os resultados fantásticos, Exatamente. sem qualquer tipo de humor, que o Chega obteve. Por isso é que eu digo, a ameaça é real, vai piorar e estes senhores dão tiros nos pés todos os dias. Todo o santo dia eles dão tiros nos pés. Ainda não perceberam. Eu acho que eles já perceberam que o único caminho é através do populismo, porque a resposta do Rui Rio perante os argumentos para acabar com os debates quinzenais é do mais puro populismo. E ele pensa, eu tenho é que seguir o que é que os outros estão a ter sucesso, no caso de partidos mais à direita. E em vez de enverdar, como estava a dizer o Miguel e como estava a dizer Max, que é precisamos de políticos com espinha dorsal, não apresentam-me estas coisas, temos é que deixar o Primeiro-Ministro trabalhar. É do mais puro e reles possível. E sugestivo dos tempos de outra senhora. As coisas não acontecem porque eles não deixam de trabalhar com coisas inconvenientes como a transparência parlamentar, a explicação do que é que fez e porque é que não fez. Mas sabes que quando um porco te desafia para uma batalha e tu aceitas batalhar com o porco no chiqueiro, o porco sai geralmente vencedor. Vitorioso, claro, óbvio. Mas, meus amigos, vamos deixar-nos de coisas deprimentes e de zeros que demos esta semana toda e vamos para aquilo que toda a gente espera. A passadeira Maricone, não é, Daniel? O que é que tens a dizer-nos? Espanha, de certeza. Passadeira Maricone. Bem-vindos! Esta semana tem sido louca, não sei se é do calor, é fofoca atrás de fofoca. Eu fico, ai meu Deus, o que é que se passa com este mundo? E eu queria deixar aqui uma questão para vocês e para os nossos ouvintes de quantos de vocês foram apanhados na festa ilegal na Comporta? Algum foi apanhado ou não? Eu já estive em muitas, mas ainda não fui apanhada nenhuma. Pronto, no sábado houve uma festa na Comporta de sexo ilegal. Não, nessa não. Nessa não foste pronto. Então, isto não, é uma... a minha mãe ouve o podcast. Isto é uma festa organizada por uma empresa portuguesa que realiza eventos em várias zonas do país em que a participação custa entre 1.000 a 3.000 euros por pessoa, depois há descontos para casais e veja-se uma coisa que há políticos, estrelas de televisão, artistas, músicos, há de tudo um pouco, é só figuras públicas a frequentar estes eventos. Lá uma pesquisa, Marcelo está lá. E isso é depois a minha questão que eu vou colocar a seguir. O preço dos testes está incluído no bilhete? Já está incluído, sim senhora, e tem snacks e bebidas para usufruir do espaço, que é tudo luxuoso. Mas antes de entrarem têm que fazer uma entrevista, fazer teste ao Covid-19 e assinar um acordo de confidencialidade. Sabe-se lá quem é que anda lá, não é? Mas eu fiz as contas e estava aqui a ver o salário de um político, seja deputado ou ministro, como é que um político masculino pode pagar 3.000 euros por um evento deste tipo? O que é que se passa? Que também recebia do saco azul do GES? Deixa-me só interromper. Porquê masculino, já agora? Não há políticos femininos? Porque as políticas femininas têm desconto. É tipo Ladies Night. Pagas menos. Masculinos é que pagam mais. Se fores solteiro e homem... A outra já ia atrás do ataque misógino e afinal havia uma razão por trás. Elas têm desconto, mulher. Tu já não sais há décadas. Isto agora é assim. As mulheres têm sempre desconto à noite. Os locais quando eu saio à noite geralmente não têm mulheres. Mas pronto, espero bem que todos tenham divertido nessa festa e agora vamos passar para outra festa. Só perguntando para um amigo, aquele comunista giro de Setúbal estava lá, alguém sabe? Eu estive a fazer um apanhado de quem é que dava e quem é que não dava e conta-se pelos dedos das mãos. Está incluído esse. Bem me parecia. Mas isso não é muito comunista. Comunista, mas deve ter 1.500 ou 3.000 euros, esperemos, não é? Bem, adiante. Esta semana veio uma notícia a dizer que a Rainha Isabel II vai ter um gin muito específico. É uma marca que se chama Gin do Palácio de Buckingham e tem como propósito arrecadar capital para os esforços de conservação da coleção de arte da Rainha, que com o Covid, coitadinha, teve quebra de rendimento e deve estar em layoff. Por isso, se puderem ajudar uma família carenciada, comprem um gin da Rainha Isabel II. Não, obrigado, faz-me mal às úlceras. Mas olha que é tudo produtos do Palácio. Tudo. É as ervas, é as frutas, tudo é produzido no Palácio de Buckingham. Mas se é gin, deve ser mais para a conservação da rainha. Ela não precisa, ela bebe outras coisas que eu cá sei, dos Illuminati. É uma seiva que eles bebem uma vez por mês, que aquilo faz que eles durem mais tempo. Por falar em realeza, nesta Europa há aí muitas, o Marcelo esteve em Espanha, de férias, não sei se vocês sabiam. Foi almoçar a Madrid com o rei de Espanha e ainda teve direito a uma visita privada ao Museu do Prado. Vejam lá que eles dizem que o tema era para discutir o Conselho Europeu, mas pareceu-me mais umas férias do que outra coisa. Eu tenho que interromper. De quem é o gato? Meu não é. Mas ele está a gostar, Tá, espera lá.
Caso vai ficar maravilhoso. É a Carlota Joaquina. Beijinhos para a Carlota Joaquina, vá, que isto é a rubrica das Ok, beijinhos. por falar em realeza, eu gostava de vos fazer uma questão que eu gostava que vocês respondessem. A quem acham que o sultão do Brunei pagou mais de 1 milhão de euros há uns anos atrás? A Carlota Joaquina. Não. Sócrates. Não, foi ao Juan Carlos. Ah, sim. Uma isso é vez. verdade. Ai, meu Deus. Mais uma, já se descobriu que o Juan Carlos recebeu mais umas luvas, afinal apareceu mais uma amante, que também era estrangeira, loira. Essa amante também recebeu uns quantos milhõezinhos de prenda de amor e gratidão, como a outra. A outra era a principal, depois há as outras. Mas porquê que o Juan Carlos nunca se apaixonou por mim? Coitada da Sofia. A minha grande pergunta é, o ex-rei, o rei emérito, é culpado? A filha, a infanta Cristina, foi culpada num esquema de corrupção. O marido da infanta foi culpado de esquema de corrupção. E o único a salvo é o Filipe VI. Mas eu tenho mais uma dúvida. Será que aquela sala de troféus de caça serão presas dos elefantes ou serão algumas peças de Sofia? Olha, Que horror. hashtag deixa cair. A monarquia? Claro, a monarquia espanhola. Até abre uma garrafa de champanhe. E eu que não bebo. Tenho ali um champanhe espanhol de reserva. Banho espanhol deve ser muito bom. Olha, a Sofia mais valia ter ficado na Grécia. Tinha feito Mais valia.